Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor. Neste momento eu convido a congregação a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 21 a 24. Proponho que façamos uma leitura responsiva, de um trecho bastante curto, mas ainda assim vamos fazer uma leitura alternada. Lucas 10, de 21 a 24. E convido a igreja a se colocar em pé. Assim diz a palavra de Deus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Amém. Neste momento vamos curvar as nossas frontes e levantar uma oração a Deus. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, de culto prestado a Ti, para Te dar toda a honra, para dizer que dependemos de Ti, que estamos aqui, Senhor, para sermos fortalecidos por Ti, que o Senhor endireite as nossas veredas, que também aqueles que não Te conhecem, Senhor, ou Te conhecem de modo imperfeito, possam ter esta noite um encontro contigo de verdade, e que esse encontro possa ser uma oportunidade de transformação de vida. Que o Senhor, nesta noite, possa atuar poderosamente, que a Tua voz, Senhor, possa ecoar, que o Senhor mesmo atua aqui, efetua o Seu trabalho no meio dos Teus eleitos. E isso que nós pedimos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. É comum hoje ver um adesivo na parte traseira dos carros: eu sou filho de Deus. E geralmente essa afirmação ela vem acompanhada de outros comentários: eu sou co-herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Né? E a impressão que passa, impressão que é confirmada pelas próprias pessoas que têm esse adesivo, e de que a pessoa ela acredita ser capaz de fazer tudo, assim como Jesus fez. É uma pessoa que se culpa, por exemplo, quando está doente, e uma pessoa que se culpa, por exemplo, quando enfrenta um fracasso, e uma pessoa que está sendo preparada tão somente para o sucesso, que não aprendeu ainda a lidar com o fracasso, a lidar com a espera, a lidar com o talvez. E isso é cada vez mais comum. Nós temos aqui um relato na Bíblia, que nós acabamos de ler, que nos apresenta uma versão bem diferente daquilo que deveria ser o crente. Jesus já tinha mandado os 12 em missão. Acompanhem comigo, ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, Jesus dá instruções para os 12. Ele também capacita sobrenaturalmente os 12 a desempenhar a sua missão. Da mesma maneira, para os 70,
Os termos são praticamente idênticos. E nós temos aí uma indicação de que todos os discípulos tiveram a oportunidade de efetuar a missão. Pelo menos aqueles discípulos mais próximos de Jesus, que não eram apenas os 12, digamos assim, o grupo mais íntimo, mas também aqueles que gravitavam em torno desses 12 e que tinham também um contato bastante próximo com o Senhor, a ponto de também serem comissionados para ir aonde os 12 não tinham ido. Os 12 tinham ido pregar na Galileia, ao passo que os 70 foram já pregar aos gentios, foram pregar, na realidade, na Samaria, em terras estranhas. Nós vemos aqui o resultado, inclusive, dessas duas missões, né? Num primeiro momento, os 12 também, ao regressarem, no versículo 10 do capítulo 9, nós lemos que, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito, né? E nós sabemos que realmente muita coisa extraordinária tinha acontecido. Da mesma forma, os 70 vão apresentar um relato a Jesus, apenas salientando as coisas boas que tinham acontecido. E vão fazer questão de enfatizar a questão de milagres, a questão de que o próprio Satanás tinha sido derrotado, no fato de que tudo se dobrou a eles. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, dizem eles no versículo 17 do capítulo 10. Não que isso não tenha acontecido naturalmente, e tanto aconteceu que Jesus, sabendo que era verdadeiro, depois vai explodir de alegria. Mas certamente devem ter acontecido também outras coisas, certos fracassos. Nós vemos, por exemplo, que os 12, ao voltarem da missão, foram incapazes, por exemplo, de nutrir, de alimentar a grande multidão que tinha se aglomerado para ouvir Jesus. E que foi Jesus, então, que teve que multiplicar os pães. Então, nós temos aqui também um exemplo de alegria que é legítima, mas que não deveria ser o centro do relato. O próprio Jesus, inclusive, se encarrega de corrigir essa percepção dos discípulos. No versículo 16, ele diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ou seja, Deus tem essa perspectiva, Jesus tem essa perspectiva, ele corrija gentilmente, sem desmentir os 70, mas ele corrija, ele foca na realidade aquilo que é importante. O que é importante não é o fato dos demônios terem se submetido naquele momento, mas sim o fato de que o nome deles está arrolado nos céus. Por quê? Nós temos uma doença que é comum na igreja, e a gente gostaria que isso não acontecesse aqui no nosso meio, de cada um ser maior do que o outro. Eu já preguei muitas vezes sobre isso, mas o trecho que nós acabamos de ler se situa pouco depois de um relato intitulado aqui O Maior no Reino dos Céus, no capítulo 9, que diz a respeito dos discípulos que se levantou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Um tipo de discussão recorrente. E parece que os discípulos, assim como muitos crentes de hoje em dia, tinham uma certa fixação em milagres e em prodígios. Parece que ficavam deslumbrados quando realmente a coisa dava certo. Quando eram capazes de fazer milagres, de expulsar demônios, de curar pessoas.
Parece que eles eram os primeiros a ficarem encantados com esse tipo de coisa. E nós vemos aí que Jesus corrija essa percepção. Ele não está dizendo que é errado sentir alegria por curar alguém ou por expulsar o demônio. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo que não é o foco, não é o principal, não é o mais importante. É bom que isso aconteça, como de fato aconteceu naquele momento do Novo Testamento, para inclusive autenticar o Evangelho, mas que isso não é o principal. É como se fosse um selo aposto numa carta. Mas numa carta o que é importante não é o selo, é a carta que vai dentro. E aqui também Jesus corrige. Ele está dizendo, não, é importante, eu fico muito contente com isso. Mas vejam, há algo que é muito mais importante, que é a salvação de vocês, que é o fato de vocês estarem com os nomes arrolados lá no céu, no livro da vida, como diria o livro de Apocalipse. Ele acaba também desenvolvendo essa temática a partir do versículo 21. Ele exulta no Espírito Santo. E aí a gente tem que entender essa alegria de Jesus. Inclusive é o único momento nos evangelhos em que a gente vê Jesus tomado de tamanha alegria. De tamanha alegria. De ver, inclusive, a própria alegria, ingênua que seja, dos discípulos, a ponto dele precisar corrigir o foco dessa alegria, mas ao mesmo tempo uma alegria genuína. E Jesus se alegra, porque naquele momento os sinais estão sendo dados ao mundo de que o reino de Deus chegou, de que o reino de Deus foi inaugurado, de que Satanás, de fato, sofreu uma derrota, uma primeira derrota, a qual se seguiria depois aquela derrota definitiva na cruz. Então é motivo de alegria, porque o inferno realmente foi sacudido. O inferno realmente foi, naquele momento, teve o seu poder transtornado. Então isso explica essa alegria, que é uma alegria não humana, uma alegria no Espírito Santo, uma alegria sobrenatural. Nem tanto pelo que os discípulos fizeram, mas sobretudo pela obra do Espírito Santo, pelo fato da derrota de Satanás, que prenuncia a derrota final na cruz. E aí ele exclama, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E interessante aqui essa declaração de Jesus de que o Pai ocultou essas coisas aos sábios e instruídos. E nós vemos que efetivamente esse é um tema que é caro, por exemplo, ao apóstolo Paulo. Não é apenas um tema que nós vamos encontrar nos evangelhos, mas no Novo Testamento, no Antigo Testamento também, onde tem toda uma tradição, no livro de Provérbios também, sobre a sabedoria, toda uma literatura de sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, em oposição à sabedoria que vem do coração corrompido do ser humano. Então aqui também nós temos uma repreensão, inclusive, a esses sábios, que na realidade não são sábios coisa nenhuma, são sábios de acordo com o entendimento do mundo. Paulo fala sobre isso, em 1 Coríntios 1, 19, ele diz, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Interessante, porque os dois termos aqui, utilizados por Jesus em Lucas, são utilizados também pelo apóstolo Paulo, sábios e instruídos. No versículo 26 ainda, em 1 Coríntios 1, é dito, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação,
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Mas a melhor de todas, certamente, é a de Tiago 4,6, a mais conhecida, que diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós vemos então que é uma repreensão aberta aos, na realidade, àqueles que se acham sábios, que são sábios aos seus próprios olhos, como diz o apóstolo Paulo mais uma vez em Romanos 12:16. Então, Deus oculta essas verdades, mas não apenas ele oculta essas verdades, como essa ocultação resulta inclusive em juízo. Se a gente for a Mateus 13, abram a sua Bíblia junto comigo, Mateus 13. A partir do versículo 10, vocês vão entender o que Jesus aqui também está dizendo. Versículo 10 diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Percebe que essa parte final é exatamente a mesma do trecho que nós lemos. O versículo 24, os versículos 23 e 24 diz assim: e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Então nós temos aqui não apenas uma palavra que diz que alguns são privilegiados em ouvir e ver e outros não. É mais do que isso. Aqueles que não podem ver e ouvir, na realidade estão sob juízo, estão sob condenação. São aqueles sábios segundo a sabedoria do mundo, não segundo a sabedoria de Deus. Mas verdadeiramente, o termo mais importante aqui, nesse trecho todo, é a palavra pequeninos. Em grego, a palavra passa a ideia de bebê, de criança de colo, ou seja, de alguém totalmente indefeso. E é esquisito chamar os discípulos de pequeninos nesse sentido. Mas não é a única vez que a Escritura chama os discípulos de pequeninos, né? Nós temos, por exemplo, Mateus 25:40, que fala: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. No versículo 45, então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Marcos 9:42, e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus não está falando de criança aqui, não está falando de criancinhos, está falando de discípulos. Na idade, está falando de nós.
Nós não estamos acostumados a sermos chamados pequeninos. Nós somos acostumados a sermos chamados de filhos de Deus. E está certo. Não há nada errado nisso. Nós somos chamados, na realidade, por títulos que muitas vezes nos enobrecem. Na realidade, nós fazemos isso de propósito, né? Porque nós somos chamados de filhos, mas também não somos chamados de escravos, nós somos chamados de servos. Nós somos chamados de pequeninos, né? Nós somos chamados de humildes. E a palavra humilde em grego, ela significa ignorante. Ignorante. Literalmente uma criança, a criança é ignorante, no sentido de que ela não sabe falar, ela não sabe de nada, a não ser a proximidade que ela tem com o peito da mãe, no primeiro momento. O primeiro contato que ela tem com o mundo. Então, neste sentido, o que é que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que o discípulo de Deus tem que ser como uma criança, dependente de Deus. Dependente de tudo. Lutero, na realidade, foi muito mais longe do que isso. Ele captou bem, me parece. Não é tão comum a gente citar Lutero aqui, geralmente Calvino, que é citado, mas de vez em quando a gente tem que se referir a Lutero naquilo que ele acertou, né? Martinho Lutero, um dia antes de falecer, e faleceu em 1542, escreveu um bilhete. Esse bilhete foi descoberto no bolso dele, depois do falecimento dele, né? E uma frase particularmente chamou a atenção dos irmãos que leram esse bilhete. Estava escrito o seguinte: nós somos mendigos, essa é a verdade. É a verdade. E aí o comentário: eu, como mendigo, não posso fazer nenhuma exigência. Apenas posso estender a minha mão e pedir ao Senhor aquilo de que necessito. E em outros momentos, a Bíblia, o Novo Testamento, fala em pobreza e fala em humildade. Ser humilde de espírito ou ser humilde no espírito, tanto faz como tanto fez, porque a preposição é uma só em grego. Ser pobre é o quê? É ser pobre no sentido de posses, de não ter posses. Possivelmente, mas não é o sentido mais importante. Nós vemos aqui que os discípulos de Jesus, todos eles eram pobres. Talvez com a relativa exceção de Levi, Mateus, que pelo fato de ter sido publicano, tivesse uma certa instrução e possivelmente ainda alguma posse. Eu duvido, mas é uma possibilidade. Seria a única exceção. Todos os demais eram humildes e pobres, no sentido material, mas não no sentido espiritual, porque eles vão brigar entre si o tempo todo para saber quem é o maior, inclusive importunando o Senhor Jesus antes da crucificação dele, para saber quem vai sentar ao lado dele, à direita dele. De cada lado, e depois provavelmente brigariam entre si para saber quem sentaria à direita. E os outros discípulos, naturalmente, com ciúmes, porque eles também queriam sentar. Então a pobreza material não é requisito para a pobreza espiritual. A pobreza espiritual, ser pobre, no sentido que a Bíblia utiliza essa palavra, é ser carente da graça de Deus, é ser carente da misericórdia de Deus. Quando diga eu sou pobre, eu afirmo, eu sou carente da misericórdia de Deus. Logo mais nós vamos sentar aqui e nós seremos os instrumentos de Deus para a ministração da Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento para se lembrar que nós somos mendigos espirituais, que nós somos pobres
espiritualmente, que nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus, que nós estendemos a mão para receber o pão e o cálice, para que o Senhor mesmo nos alimente espiritualmente. Nós somos os pequeninos de Deus. E é assim que a igreja é chamada. Vocês percebem que ao mesmo tempo que o Senhor Jesus exulta, ao mesmo tempo que o Senhor expressa a sua felicidade imensa em receber de volta os 70, ele instrui os 70. É muito didática a abordagem dele. Ele não é arrogante. Ele vai corrigindo com carinho, vai dizendo, olha, o foco não é esse. Não é vocês pularem de alegria porque os demônios se submeteram a vocês. Não, é porque os nomes de vocês estão arrolados lá no céu. E depois ele vai dizer, olha, e vocês são pequeninos. Ou seja, a coisa não deve subir à cabeça de vocês. Tudo bem, vocês conseguiram curar pessoas. Vocês conseguiram expulsar demônios, mas isso não deve subir à cabeça de vocês. Vocês são pequeninos. Vocês dependem da graça de Deus. E se vocês conseguiram isso, foi no poder do Espírito Santo, não foi no poder de vocês. Então, ao mesmo tempo que há um elogio, e de fato tinha que elogiar esses 70, pelos riscos que eles assumiram, pelo que fizeram, pela fé, manifestada em ação. Mas ao mesmo tempo em que você elogia, você também corrige, você faz os devidos ajustes. É exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco esta noite. Ele vem aqui também dizer que, é verdade, nós somos filhos de Deus. Um dia nós seremos glorificados. Mas esta noite ele veio aqui para pregar o Evangelho da cruz. E nós vemos inclusive isso neste Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas vai dizer também que o discípulo, aquele que quer ser discípulo de Jesus, tem que carregar a sua cruz dia após dia. Ele acrescenta inclusive, fica aqui no capítulo 9 também, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Nós percebemos o seguinte, tomar a cruz não é um ato de tortura. A cruz é um instrumento de morte. Significa que dia após dia nós temos que morrer. Isso mostra apenas que o pecado ele é tenaz. Você o mata hoje, ele ressuscita amanhã. E por isso que dia após dia você tem que carregar a sua cruz. Você tem que fazer morrer o seu ego, dia após dia. Você tem que mortificar a carne, dia após dia. Porque o pecado levanta a cabeça. Você não faz isso uma vez, não. Você faz isso todo dia. Gosta da insistência de Lucas. Lucas torna isso muito claro. Dia após dia. Quem toma a sua cruz anda um pouco encurvado, né? Eu tenho problemas de coluna, eu sei o que é andar encurvado. Nem por isso eu deixo de ser filho de Deus. Mas o filho de Deus também, muitas vezes, ele tem que caminhar encurvado. E tem muito filho de Deus por aí que caminha de nariz empinado. E não deveria ser assim. O Senhor nos alerta no sentido de que o Filho de Deus, quando ele trabalha bem na obra, na realidade ele nada mais faz do que aquilo para o qual ele foi chamado. A primeira parte então, que eu chamaria, a qual eu daria aqui um título, é somente os pequeninos são filhos de Deus. Somente um pequenino, conforme foi definido aqui, de acordo com a Bíblia, é um filho de Deus. Ele não se exalta. Ele vai ser exaltado por Deus. Mas sendo humilde, ele não se exalta. Ele é humilde.
Ou seja, ele é carente da misericórdia de Deus. E é nisso que nós deveremos pensar logo mais ao tomarmos a Santa Ceia. Nesse momento em que seremos mendigos espirituais. E não há nenhuma vergonha nisso. Mendigo espiritual. Nós fomos trazidos aqui pela graça do Senhor. Nós não viemos por nós mesmos. Nós fomos trazidos pelo Senhor. Assim como um mendigo também é trazido às vezes para um abrigo, onde lhe é oferecido uma refeição, um caldo. Só que aqui não se trata de caldo. Se trata, na realidade, da vida eterna, que o Senhor novamente nos lembra neste momento e nos faz renovar os nossos votos pactuais, os votos que formulamos por ocasião da nossa declaração de fé, aqui de público. O segundo momento, no versículo 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós temos aqui uma reivindicação de Jesus. Ele diz que ele é Deus, na realidade. Ele diz que não lhe falta nada. Que ele é Deus completo, que ele é Deus verdadeiro. E ele diz também que ele, como filho, ele pode também revelar, ninguém sabe quem é o pai, senão o filho, é aquele a quem o filho quiser revelar. Isso se encaixa exatamente no versículo 21, porque como a verdade é revelada aos pequeninos, é o próprio Jesus então que revela essa verdade aos pequeninos. Novamente nós temos a repetição desse verbo, revelar. Senão o Pai, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então nós temos aqui, alguns chamam esse trecho de Apocalipse de Jesus, Apocalipse significa revelação simplesmente. Então, Jesus se revelando como Deus. Ele diz, olha, eu não sou somente um profeta, não sou somente um homem. Isso os discípulos já sabiam. Mas ele tem necessidade, nesse momento, de reafirmar isso. Porque é aquele que revela. Porque todo esse trecho está construído em torno da ideia de revelação. Jesus recebendo do Pai aquilo que ele vai revelar aos pequeninos e não aos outros que estão sob juízo. É isso que ele está dizendo naquele momento. Ele está fazendo isso na condição de Deus. Eu coloquei aqui, o Pai se revela no Filho para salvar os pequeninos. Nós temos os 2 versículos finais que dizem, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. A primeira coisa que chama a atenção aqui, e geralmente a gente não presta atenção a esse tipo de detalhe, é o advérbio particularmente, no versículo 23. Não é a primeira vez que esse termo aparece nas Escrituras, porque em muitas oportunidades Jesus vai chegar em particular para falar com os discípulos. Mateus 17:1, por exemplo, diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Ainda em Mateus 17, versículo 19,
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Marcos 4, 34, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. E assim sucessivamente. Nós temos aqui um sem número de citações bíblicas mostrando esse momento em que Jesus tem essa conversa com os discípulos. Até o momento a gente percebe que Jesus falou para muita gente. Havia certamente aí muita gente que o seguia e possivelmente até alguns que não faziam parte do seu séquito de discípulos, possivelmente curiosos. Então Jesus até esse momento estava falando para todo mundo, para uma multidão imensa. Mas a partir deste momento, ele vai falar somente para os discípulos, né? De que forma isso se deu? Não sabemos, né? Será que ele se isolou? Será que isso aconteceu posteriormente? A gente não sabe porque a Bíblia não nos informa os detalhes. Mas sabemos que ele se voltou para os discípulos e, em particular, ele falou: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vejam. Ou seja, ele ensina os discípulos. Assim também como ele nos ensina, ele está aqui hoje à noite nos ensinando. Porque também nós vimos tudo isso. Pela Bíblia que nós temos aqui, nós sabemos que tudo isso aconteceu. Pela fé que nós recebemos dele, sabemos que tudo isso que está registrado nas Sagradas Escrituras é verdade. Então nós também podemos dizer, somos testemunhas. Aliás, nós demos testemunhos disso o tempo todo para aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho. O que é dito depois, eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Nós vemos que isso aparece em vários momentos, né? Nós lemos também o trecho de Mateus 13, onde isso aparece no final. Então nós podemos ver que ver e ouvir é um privilégio daqueles que são pequeninos. Aqueles que são sábios aos seus olhos, de acordo com a sabedoria do mundo, eles não enxergam nada. São cegos espirituais. E também não ouvem nada. Nós, que somos pequeninos, conseguimos enxergar. Conseguimos ouvir. Graças a Deus. Porque nós somos pequeninos. É somente os pequeninos que podem, na realidade, ver e ouvir. Assim como uma criança. A criança, ela tem assim essa imediaticidade, né? Eu não sei se a palavra existe, mas vamos cunhá-la neste momento. Ou seja, ela reage muito ao que acontece no momento, né? Ela é muito espontânea. Ela não planeja nada. Ela não... eu falo de uma criança de colo, hein? Não falo de uma criança já com 4, 5 anos que é capaz de ser bem sonsa, hein? Mas é uma criança assim realmente de colo, que é ingênua, mas ao mesmo tempo totalmente espontânea, que reage de uma forma, digamos assim, natural. Exatamente esse é o modelo para o crente. O modelo que Jesus propõe à igreja para ser o crente, o modelo ideal, é de uma criança de colo. A partir desses versículos foi pregado o Evangelho da Cruz. Nós pregamos muito o Evangelho do sucesso. O Evangelho da Cruz, ele nos diz o seguinte: quando tudo vai mal, é aí que você verifica se você é crente ou não. Porque quando tudo vai bem, quando você consegue fazer milagres,
assim, por exemplo, como os 70 que voltaram, você consegue curar os doentes, você consegue expulsar os demônios, é muito fácil você ter fé. E aí? E quando você tem câncer? E quando há 2 anos que você está orando e pedindo a Deus para te curar do câncer, e a situação só faz piorar? Tem que ser macho aí. Essa é a fé. Essa é a fé do pequenino. E quando o milagre não acontece, é que a nossa fé ela é provada. É muito fácil ter fé e fundamentar a nossa fé quando o milagre acontece. Quando ele não acontece, como no caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, que pediu para que Deus lhe tirasse o espinho da carne, e Deus não quis, e apenas lhe disse: a minha graça te basta. E Paulo orou, imagino, suplicando 3 vezes. Nós vemos o apóstolo Paulo gemendo. Quem lê, por exemplo, 1 aos Coríntios, quem lê 2 aos Coríntios, o capítulo 9, vai perceber quando ele fala desse tabernáculo, ou seja, desse corpo transitório, dessa tenda. Nós gememos, ele fala, ele sabe do que ele está falando. Mas ele segue em frente. Isso é fé. Isso é ser pequenino. Essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. A fé que acontece quando o milagre não acontece. A fé dos pequeninos. É muito bom, na realidade, a gente se alegrar, jubilar, quando realmente os espíritos se nos submetem. Mas quando tudo vai mal, aí nós temos que sustentar isso. E dar esse testemunho ao mundo. Porque foi assim que o cristianismo se expandiu. Assim que o cristianismo se expandiu. Quando os cristãos sendo entregues às feras, fazendo o dom da sua vida, ao mesmo tempo conseguiram fazer com que o cristianismo crescesse. Eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Eu coloquei aqui, por fim, que somente aos pequeninos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mistérios do reino de Deus é uma expressão que está em Mateus 13, 11. Nós fizemos a leitura disso. Interessante, nós tivemos profetas como Ezequiel, como Isaías, Davi, que tiveram vislumbres, Moisés, que tiveram vislumbres da glória de Deus. Mas como diz Hebreus, eles morreram na realidade sem ver as promessas. Sem ver as promessas. Nós podemos dizer que estamos numa situação mais privilegiada. Não há nenhum Salomão aqui, não há nenhum Davi, não há nenhum Isaías, não há nenhum Miqueias, mas nós podemos dizer, nós vimos, porque a Bíblia, ela nos mostra isso. Pelo Espírito Santo, eu sei que isso é verdadeiro. Bom, nós chegamos aqui, me parece, ao final deste momento de meditação. E eu vou tentar sintetizar o que foi dito aqui. O Pai se revela no Filho para salvar os pequeninos. E Ele que mostra aos pequeninos as grandes verdades que são ocultas àqueles que se acham sábios. Somente aos pequeninos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus. Perdão, o Pai se revela no Filho para salvar os pequeninos.
seja, é o Filho, que é Deus, que tem todo o poder, que tem toda a plenitude da divindade, que revela isso aos pequeninos. E somente aos pequeninos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Imaginem, nem os profetas e nem os reis do Antigo Testamento tiveram esse privilégio. Chegaram perto, tiveram vislumbros, tiveram lampejos, mas não tiveram a totalidade daquilo que esses 70 conseguiram ver. Eu vou dizer agora qual é o título da pregação de hoje. Cresçamos até a estatura dos pequeninos de Deus. Cresçamos até a estatura dos pequeninos de Deus. Nós temos que nos abaixar para sermos grandes no reino de Deus, porque é Ele que vai nos exaltar. Então, cresçamos até a estatura dos pequeninos de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, orar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença aqui no nosso meio. O Senhor sempre está presente conosco, mas esta noite a Tua presença é diferente aqui, porque o Senhor quis nos falar de um modo mais direto. O Senhor tem alguma coisa a nos ensinar hoje à noite. O Senhor quis nos lembrar que nós somos os Teus pequeninos, que nós somos aqueles a quem o Teu Filho revelou quem Tu és. É aquele a quem o Filho mostrou todas as Tuas maravilhas e ensinou que os nossos nomes, Senhor, estão arrolados no livro da vida. Nós aprendemos também, Senhor, que não devemos nos prender àquilo que é periférico. É importante que certas coisas aconteçam, mas elas não são o mais importante. O mais importante é saber que Tu existes, que o Senhor nos dá fé, que o Senhor nos ampara, que o Senhor, na realidade, nos faz crescer em humildade e pobreza espiritual, carência, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Agora, Senhor, nós vamos tomar a ceia, e neste momento, Senhor, queremos ser lembrados de que é como mendigos espirituais, como pessoas carentes da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua salvação, que estamos na Tua presença. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém.